Você já ouviu falar de um homem que foi tão perverso que Deus o eliminou diretamente, sem julgamento, sem segunda chance, apenas desapareceu da face da terra por ordem divina? Uma única frase bíblica descreve seu destino, mas por trás dessa curta menção esconde-se uma história fascinante que moldou para sempre a linhagem de Jesus Cristo. Hoje vamos conhecer a surpreendente história de Onã, o segundo homem que Deus matou. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais obscuras e poderosas da Bíblia. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você, um princípio que pode mudar completamente sua perspectiva sobre privilégios, responsabilidades e o plano de Deus para a sua vida. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está buscando entender como Deus pode usar até mesmo nossos erros para a sua glória. Hoje vamos descobrir juntos quem foi Onã e por que sua breve história é uma das mais impactantes lições sobre o caráter de Deus. Para compreendermos a verdadeira importância de Onã, precisamos primeiro entender o contexto histórico e espiritual em que ele viveu. Estamos falando do período dos patriarcas, aproximadamente entre os séculos 19 e 10 a.C., um tempo de formação do povo de Israel muito antes dos reis, dos profetas e da lei de Moisés. Onã era filho de Judá, e este nome provavelmente já ressoa em seus ouvidos. Judá foi o quarto filho de Jacó, também chamado Israel, com sua esposa Lia. Desse Judá viria um dia o rei Davi e, segundo a tradição cristã, o próprio Jesus Cristo. Vejamos, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e Judá gerou seu primogênito, e depois Onã, seu segundo filho. O nome Onã, em hebraico, significa força ou vigor. Uma ironia amarga quando observamos como ele usaria sua força não para edificar, mas para destruir. Como segundo filho, Onã cresceu à sombra de seu irmão observando os privilégios da primogenitura que não lhe pertenciam. Talvez isso tenha plantado as sementes da inveja e do egoísmo que mais tarde revelariam seu verdadeiro caráter. Imagine Onã durante sua infância, sempre o segundo, sempre recebendo menos atenção, menos honra, menos herança. Como isso deve ter moldado sua visão de mundo e seu relacionamento com Deus. Assim como seu irmão Onã cresceu em um ambiente dividido entre a fé dos patriarcas e a influência cananeia. Seu pai Judá havia se casado com a filha de um cananeu chamado Suá, uma decisão que rompeu com a tradição de seus ancestrais. Os cananeus não compartilhavam da fé dos descendentes de Abraão. Eles tinham costumes, crenças e práticas religiosas completamente diferentes, muitas vezes envolvendo imoralidade e idolatria. Seus deuses, como Baal e Astarote, eram adorados com rituais sexuais e sacrifícios humanos, práticas abomináveis aos olhos do Deus de Abraão. Abraão havia advertido seu filho Isaque para não se casar com mulheres cananeias. Isaque e Rebeca sofreram quando seu filho Esaú escolheu esposas hetitas, e agora Judá, portador da promessa divina, misturava seu sangue com o povo da terra. É neste contexto de compromisso espiritual que nasce Onã, o segundo filho de Judá, um menino criado entre dois mundos, herdeiro das promessas de Abraão, mas sob forte influência cananeia. Esta dualidade cultural e espiritual certamente contribuiu para a formação do caráter problemático de Onã, dividido entre a fé de seus antepassados e os costumes pagãos que o cercavam. Gênesis 38:4 nos diz simplesmente: "E ela concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã." Uma breve menção para alguém cujas ações teriam consequências eternas.
A Bíblia não nos dá detalhes sobre sua infância ou adolescência, não sabemos que tipo de educação recebeu ou que valores absorveu, mas podemos inferir que cresceu observando seu irmão mais velho e receber todas as honras e privilégios da primogenitura. Cada celebração familiar, cada bênção paternal, cada discussão sobre herança seria um lembrete constante para Onã de sua posição secundária na família. Quando atinge a idade adulta, seu pai Judá escolhe para ele uma esposa chamada Tamar. O nome Tamar significa palmeira em hebraico, símbolo de retidão e força. O casamento de e Tamar não era apenas uma união familiar comum, era um pacto sagrado que deveria gerar descendentes para continuar a linhagem prometida. Mas algo trágico acontece. A Bíblia nos diz em Gênesis 38:7, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Esta única frase encerra a vida de e é aqui que a vida de Onã toma um rumo decisivo. Com a morte de seu irmão mais velho, Onã subitamente se vê elevado à posição de primogênito de facto. Os privilégios que antes observava com inveja agora estavam ao seu alcance. A herança dupla, a liderança da família, o status social, tudo isso agora seria seu. Podemos imaginar o que passou pela mente de Onã naquele momento. Talvez um misto de choque pela morte do irmão e uma secreta satisfação por finalmente ocupar o lugar que sempre desejou. A morte trágica de se transformava, paradoxalmente, na grande oportunidade de Onã. Mas havia uma condição. Com a morte súbita de entramos em um costume antigo extremamente importante, a lei do levirato. Embora esta lei só tenha sido oficialmente codificada séculos depois por Moisés, em Deuteronômio 25, o princípio já era praticado na época dos patriarcas. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão tinha o dever de casar-se com a viúva e gerar descendência para o falecido. O primeiro filho nascido dessa união seria considerado filho do irmão morto, preservando assim seu nome e sua linhagem. Era uma forma de garantir que nenhuma família desaparecesse de Israel e que as viúvas fossem protegidas em uma sociedade patriarcal. Após a morte de Judá recorre a Onã e lhe diz: vai à mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. É neste momento crucial que vemos o verdadeiro caráter de Onã se revelar. Ele se encontra diante de uma escolha: honrar a memória de seu irmão e cumprir seu dever sagrado, ou proteger seus próprios interesses recém-adquiridos. O teste de caráter não vem quando tudo está bem, mas nos momentos de escolha difícil, quando nossos interesses pessoais conflitam com nossas responsabilidades. Onã escolhe o egoísmo. A Bíblia descreve suas ações com clareza perturbadora. Onã, porém, sabendo que a descendência não seria sua, quando se chegava à mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. Gênesis 38:9. Esta passagem revela não apenas o ato físico, mas também a premeditação por trás dele. Sabendo que a descendência não seria sua, Onã compreendia perfeitamente o propósito do casamento com Tamar e deliberadamente o sabotava. O que torna o pecado de Onã tão grave aos olhos de Deus não era apenas o ato físico de desperdiçar sua semente, mas a intenção por trás disso. Onã estava deliberadamente sabotando o plano divino por pura ganância. Ele queria os benefícios do casamento com Tamar, a intimidade física, o status social de estar casado, mas recusava-se a cumprir a responsabilidade que vinha com esse privilégio. Era uma hipocrisia calculada, uma manipulação cínica das tradições sagradas para seu benefício pessoal. Onã sabia que se gerasse um filho com Tamar, essa criança seria considerada filho de e herdaria a porção principal dos bens de Judá. Com morto e sem filhos, Onã agora era o primogênito.
Ter um filho, que legalmente seria considerado filho de Er, ameaçava sua posição privilegiada e dividiria a herança que ele agora esperava receber integralmente. Cada vez que se deitava com Tamar, Onã repetia seu ato egoísta, demonstrando um padrão de rebeldia deliberada contra o propósito divino. Quantas vezes nós também agimos como Onã? Quantas vezes queremos os benefícios de uma posição sem assumir as responsabilidades que vêm com ela? Quantas vezes colocamos nossos interesses financeiros, nosso conforto, nossa conveniência acima do plano de Deus para nossas vidas? Talvez não da mesma forma que Onã, mas o princípio permanece. Quando priorizamos nossos desejos acima do propósito divino, estamos caminhando no mesmo terreno perigoso. O que torna a atitude de Onã ainda mais grave é que ele não estava apenas prejudicando Tamar ou a memória de seu irmão. Sem saber, ele estava interferindo diretamente na linhagem messiânica. A família de Judá estava destinada a produzir o Salvador do mundo. Cada geração era um elo crucial nessa corrente sagrada que levaria ao nascimento de Jesus. Ao recusar-se a gerar um herdeiro para seu irmão, Onã estava colocando em risco o próprio plano redentor de Deus. Seu egoísmo não afetava apenas sua família imediata, mas potencialmente toda a humanidade, que um dia seria abençoada através do Messias prometido. A resposta divina foi rápida e severa. Porém, o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Gênesis 38:10. Novamente, uma única frase encerra uma vida. Nenhuma explicação adicional, nenhum detalhe sobre como aconteceu. Apenas a constatação solene. Deus viu, Deus julgou, Deus executou. O silêncio da Escritura sobre os detalhes da morte de Onã apenas aumenta o impacto dramático do julgamento divino. Foi súbito? Foi através de uma doença? Foi um acidente? Não sabemos, e talvez isso não importe. O que importa é que Deus interveio diretamente para remover Onã da face da terra. Esta é apenas a segunda vez na Bíblia que lemos sobre alguém que Deus eliminou diretamente. Primeiro, Er, agora Onã. Duas mortes na mesma família. Dois irmãos julgados pelo mesmo Deus justo. O que isso nos revela sobre o caráter divino? Que Deus vê além das aparências, que Ele enxerga não apenas nossas ações externas, mas as intenções do coração. Que Ele leva a sério seu plano redentor e não permitirá que o egoísmo humano o frustre. Que sua paciência, embora grande, tem limites quando confrontada com a rebeldia deliberada e persistente. O juízo sobre Onã nos lembra que Deus é compassivo e misericordioso, mas também santo e justo. Ele não pode ignorar a rebeldia deliberada, especialmente quando ela ameaça seu propósito eterno. Onã não pecou por ignorância ou fraqueza momentânea. Ele pecou com conhecimento e premeditação, repetidamente, colocando seus interesses materiais acima do plano divino. Seu pecado não foi um tropeço, mas um estilo de vida de engano e manipulação. A morte de Onã criou uma crise sem precedentes na família de Judá. Dois filhos mortos em circunstâncias semelhantes, a linhagem prometida ameaçada, o futuro incerto. O que aconteceria com a promessa feita a Abraão? Como continuaria a linhagem que deveria levar ao Messias? A situação parecia desesperadora. Um beco sem saída criado pelo egoísmo humano. O plano divino parecia estar em risco, ameaçado não por inimigos externos, mas pela própria família escolhida para carregá-lo adiante. Judá tinha um terceiro filho, Selá, mas o medo o dominou. Em vez de confiar no plano divino, ele optou por uma solução humana. Disse a Tamar: "Fica-te viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, cresça." Mas a Bíblia revela suas verdadeiras intenções. Porquanto disse: "Para que porventura não morra também este como seus irmãos." Judá estava usando uma desculpa para afastar Tamar, sem intenção real de cumprir sua palavra. O medo havia substituído a fé, e agora Judá, assim como seu filho Onã,
estava colocando seus interesses acima do plano divino. O vazio deixado por Onã parecia ameaçar todo o plano divino. Sua morte, resultado de seu próprio egoísmo, criou um problema que parecia não ter solução humana. Mas é precisamente nesses momentos de aparente derrota que Deus frequentemente realiza suas maiores obras. Quando os homens falham, Deus abre novos caminhos. Quando as portas parecem fechadas, Ele revela passagens que não podíamos ver. Tamar, percebendo que Judá não cumpriria sua promessa, toma uma decisão audaciosa. Ela se disfarça de prostituta e se coloca no caminho de Judá. Sem reconhecê-la, Judá se deita com ela e, como garantia de pagamento, deixa com ela seu selo, seu cordão e seu cajado, objetos que o identificavam inequivocamente. Estes não eram itens quaisquer, eram os símbolos de sua identidade e autoridade. O selo era usado para autenticar documentos. O cordão provavelmente sustentava o selo. O cajado tinha marcas distintivas que identificavam seu proprietário. 3 meses depois, quando Tamar é acusada de adultério e está prestes a ser executada, ela apresenta os objetos de Judá, dizendo: "Do homem de quem são estes objetos, eu concebi." Judá, confrontado com sua própria hipocrisia, declara: "Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho." Esta confissão pública marca um ponto de virada na história, um momento de redenção para Judá, embora tarde demais para Onã. Do caos criado pelo egoísmo de Onã, Deus traz ordem e redenção. Tamar dá à luz gêmeos, Perez e Zerá. É Perez, cujo nome significa brecha ou ruptura, quem se torna o antepassado do rei Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo. Durante o parto, ocorre algo simbolicamente significativo. Um dos bebês estende a mão para fora. A parteira, querendo identificar o primogênito, amarra um fio vermelho em seu pulso, dizendo: "Este saiu primeiro." Mas então, num giro inesperado, este bebê recolhe a mão, e é seu irmão quem nasce primeiro. A parteira, surpreendida, exclama: "Como rompeste? Sobre ti seja a rotura." Este detalhe, aparentemente trivial, carrega um simbolismo profundo. Zerá, identificado pelo fio escarlate, parecia destinado à primogenitura, mas Pérez ultrapassa o escolhido e nasce primeiro, rompendo a ordem esperada. É mais um exemplo do padrão divino visto em toda a Bíblia. Deus frequentemente escolhe o segundo em vez do primeiro, o mais jovem em vez do mais velho, o improvável em vez do óbvio. Pense em Abel em vez de Caim, Isaque em vez de Ismael, Jacó em vez de Esaú, José em vez de seus irmãos mais velhos, Davi em vez de seus irmãos. A ausência de Onã, seu vazio na história, paradoxalmente, se torna parte crucial do plano divino. Seu egoísmo, que visava preservar sua herança terrena, acaba por excluí-lo completamente da herança eterna. Seu nome raramente é mencionado nas genealogias bíblicas subsequentes. Para muitos, ele é apenas uma nota de rodapé na história da salvação, um exemplo do que não devemos ser, uma advertência sobre as consequências do egoísmo e da rebeldia. Que contraste com seu irmão Pérez, nascido de circunstâncias improváveis, que se torna um elo vital na linhagem do Messias. Quando abrimos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus e lá encontramos: Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Mateus 1:3. Onã, que tanto se preocupou com sua herança terrena, é esquecido. Perez, que nem deveria existir segundo os planos humanos, é eternizado na linhagem do Salvador. O que a história de Onã nos ensina hoje? Que privilégio vem acompanhado de responsabilidade. Que Deus vê nossas motivações, não apenas nossas ações. Que o egoísmo pode nos custar não apenas bênçãos terrenas, mas também nosso lugar no plano eterno de Deus. Que nossas escolhas têm consequências que vão muito além de nós mesmos, afetando gerações futuras e, potencialmente, o plano redentor de Deus. Onã tinha tudo para ser um herói da fé. Ele poderia ter honrado seu irmão,
cumprido seu dever, participado do plano divino. Em vez disso, escolheu o caminho do egoísmo e se tornou um exemplo do que não devemos ser. Sua história permanece como um alerta solene para todos nós sobre o perigo de colocar nossos interesses acima do propósito divino. Você já se perguntou como suas escolhas diárias estão afetando não apenas sua vida, mas o plano de Deus para você e para aqueles ao seu redor? Você está, como Onã, aproveitando os benefícios de sua posição enquanto evita as responsabilidades? Ou está disposto a sacrificar seus interesses pessoais pelo bem maior do reino de Deus? Estas não são perguntas teóricas. São questões que definem nosso caráter e nosso legado. A história de Onã nos confronta com estas perguntas desconfortáveis, mas necessárias. Ela nos lembra que cada um de nós tem um papel no plano divino. Podemos escolher cumpri-lo fielmente, ou podemos, como Onã, tentar manipular as circunstâncias para nosso próprio benefício. A escolha é nossa, mas as consequências são determinadas por Deus. O nome de Onã, que significa força, nos faz refletir. Estamos usando nossa força, nossos talentos, nossos recursos para avançar o reino de Deus, ou apenas para nosso próprio conforto e segurança? Estamos dispostos a gerar frutos que não nos trarão reconhecimento imediato, mas que perpetuarão o legado da fé? Ou estamos, como Onã, desperdiçando nossas oportunidades por medo de perder algo que consideramos nosso por direito? Séculos depois, quando o povo de Israel está no deserto após o Êxodo, Números 26 registra o censo das tribos. A família de Er e Onã é mencionada como parte da tribo de Judá, mas sem descendentes diretos. Seu lugar foi ocupado pelos filhos de Pérez, que se tornaram clãs numerosos. A linhagem continua não através de Er, o primogênito legítimo, nem de Onã, o segundo filho, mas através de Perez, nascido da união entre Judá e Tamar. É um lembrete poderoso de que Deus pode e vai cumprir seus propósitos, com ou sem nossa cooperação. Talvez o maior ensinamento da história de Onã seja este: nenhum de nós é indispensável ao plano divino, mas todos somos convidados a participar dele. Quando falhamos, Deus encontra outros caminhos para realizar seus propósitos. O plano B de Deus frequentemente se revela mais glorioso que seu plano A. Isso não diminui nossa responsabilidade, mas aumenta nossa admiração pela soberania divina que transforma até mesmo nossas falhas em oportunidades para sua glória. A história não termina com Perez. O livro de Ruth mostra como esta linhagem segue. Perez gera Esrom, que gera Ram, que gera Aminadab, e assim por diante até chegar a Boaz, que se casa com Ruth, a Moabita. Deles nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o rei conforme o coração de Deus. E é a Davi que Deus promete: firmarei para sempre o trono do seu reino. Esta promessa encontra seu cumprimento último em Jesus Cristo, o filho de Davi, o Rei eterno. A história que começou com a maldade de Er continuou com o egoísmo de Onã e culmina séculos depois no nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da morte veio vida, da injustiça justiça, do fracasso redenção. Este é o padrão divino que vemos não apenas na história de Er e Onã, mas em toda a narrativa bíblica, culminando na cruz de Cristo, onde a maior injustiça da história se transformou na maior demonstração do amor de Deus. O que podemos aprender com esta história antiga e aparentemente distante de nossa realidade? Primeiro, que privilégio não garante fidelidade. Onã tinha a oportunidade de honrar seu irmão e participar do plano divino, mas seu egoísmo o desqualificou. Nascimento, posição, herança, nada disso substitui o caráter. Não importa quão privilegiada seja nossa posição, o que realmente conta aos olhos de Deus é como usamos o que nos foi confiado. Segundo, que Deus não tolera a injustiça. Seja qual for a maldade de Er e depois a de Onã,
Deus intervém para proteger seu plano e aqueles que são injustiçados. Ele é o defensor dos oprimidos e o juiz dos opressores. Nenhuma injustiça escapa ao seu olhar. Nenhum ato de egoísmo passa despercebido. Terceiro, que quando os homens falham, Deus frequentemente usa os improváveis. Tamar, uma viúva sem poder numa sociedade patriarcal, torna-se o instrumento divino para preservar a linhagem messiânica. Deus frequentemente escolhe os fracos para confundir os fortes, os desprezados para confundir os poderosos. Quarto, que o plano de Deus não pode ser frustrado. Nem a morte de Er, nem a desobediência de Onã, nem o medo de Judá puderam impedir que a promessa divina se cumprisse por caminhos inesperados. A linhagem continuou até chegar a Cristo. Como diz o livro de Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E, finalmente, que Deus usa situações imperfeitas, pessoas imperfeitas e decisões imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. Ele é o mestre em transformar nossas maiores falhas em oportunidades para sua glória, nossos maiores fracassos em plataformas para seu triunfo. A genealogia de Jesus inclui não apenas heróis de fé, mas também pessoas comuns com falhas, medos e erros, pessoas como nós. Sua vida, assim como a de Onã, é parte de uma tapeçaria maior. A questão é, você será lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? Você será como Onã, um nome quase esquecido, ou como Perez, um elo vital na corrente da redenção? A história de Onã nos lembra que somos todos parte de uma narrativa maior. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no plano divino. Podemos escolher ser como Onã, desperdiçando nossas oportunidades por egoísmo, ou podemos lutar pela justiça e pelo propósito divino, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. A escolha que fazemos hoje determinará não apenas nosso destino, mas potencialmente o destino de gerações futuras. O exemplo de Onã nos convida a examinar nossas atitudes, nossas escolhas, nosso coração, e nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Seu propósito de redenção avança, às vezes por caminhos que jamais imaginaríamos. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus que redime até mesmo nossas piores decisões, o Deus que transforma maldição em bênção. Você já conhecia a história de Onã? Deixe nos comentários o que mais te impactou nesta narrativa bíblica. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que revelam as histórias esquecidas, mas poderosas da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.